Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus nos envolva nesta manhã cheia de luz e que as tertúlias divinas destes espíritos queridos possam nos sustentar, possam ampliar o nosso entendimento nesta manhã de reflexões em que convidamos a todos a não só ouvir, mas pensar em você mesmo. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo que estamos estudando, Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus se não nascer de novo, o item 24, e nós vamos ver limites da encarnação. Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas um envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste um invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo, até que a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Se considerarmos do ponto de vista material, a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita a mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que se liga o grau de seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é eles mais ou menos ditosos, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Caros amigos, queridos irmãos, que nesta manhã possamos alimentar os nossos pensamentos pela força dos fluidos divinos que nos envolvem nessa manhã, trazendo aos nossos corações a harmonia, a paz e a serenidade. Que os espíritos amigos nos envolvam, ampliando nossa sensibilidade para a verdade, e que possamos juntos, onde estivermos, auxiliar aqueles que caminham conosco, para que o seu fardo torne-se mais leve. E que a doce paz do Rabi da Galileia possa caminhar, envolver os nossos espíritos nesta manhã, onde a luz da verdade reflete
para todos nós. Que os lares coroem de amparo, de serenidade, tenhamos força e uma postura condizente com tudo aquilo que temos aprendido para auxiliar tantos irmãos em dor. Que a paz e a alegria nos envolva hoje, agora e sempre, que assim seja. Queridos amigos, me traz no pensamento essa pergunta: por que Kardec colocou quais os limites da encarnação? Será que cada um já pensou? Qual é o limite da encarnação? Se nós estamos a caminho da evolução, e Jesus nos disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, nós estamos tão distantes dessa perfeição. E como vamos fazer para chegarmos a um nível de estado evolutivo que não teremos mais essa preocupação se devemos, se necessitamos, qual é o motivo de voltarmos à Terra? E aí o Kardec nos traz qual é o limite. Então eu pergunto, qual é o seu limite, amigos? Reflita. Você está fazendo jus para libertar das mazelas que nos envolvem, dos sentimentos que ainda nos trazem tantas dificuldades? E se nós assim pensamos, nós estamos também preocupados com o tempo. O tempo que Deus nos deu para burilarmos as nossas imperfeições, sabendo que todo esforço merece atenção, porque nenhum de nós vamos dar salto em nossa evolução. Como Jesus é o Mestre, é o Filho unigênito, é o irmão maior, ele veio para nos ensinar. E o que nós aprendemos com Jesus, a não ser o bem, o amor e a caridade? Mas ele nos deixou um roteiro sublime, que poucos prestam atenção para este roteiro. Ele nos deixou esse roteiro. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus faz essa colocação, e ele fala que ele não veio destruir a lei, Allan Kardec também fala que o Espiritismo veio dar essa expansão do entendimento da doutrina espírita para o nosso espírito e não para o homem. E aqui nós vamos ver que no início dessa lição, desse item, Kardec ele coloca para nós: se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito purifica. E é preciso saber qual é esse envoltório que ele está nos dizendo. De que forma nós vamos melhorar este envoltório, amigos? Então, nós vamos ver que esse envoltório, ele tem um nome, e o nome chama perispírito, porque o perispírito é um corpo organizado, um corpo energético, que representa o molde fundamental do nosso corpo para cada existência. Nós precisamos entender que ele subsiste além do sepulcro, e é nele que estão todas as nossas referências, de acordo com o nosso trabalho, de acordo com a nossa evolução, que também implica no seu peso específico de energias, de composições energéticas, de composições químicas
que são elaborados por nós mesmos. Então, o limite da reencarnação, ele está muito ligado à fonte do nosso pensamento. E quando nós vamos estudar a reencarnação, nós vamos ver que Kardec coloca se os espíritos conhecem a época em que reencarnarão. E ele responde na pergunta 330. Eles a apresentam como cego, sente o fogo de que se aproxima. Eles sabem que deve retomar um corpo, como vós sabeis que devereis morrer um dia, mas sem saber quando isso se dará. A reencarnação, então, uma necessidade da vida espírita. Como a morte é uma necessidade da vida corporal, certamente assim é. Então, eu gostaria de dizer-lhes que nós precisamos encarar não a morte, como muitos têm vivido com medo da morte, mas o convite de hoje é para saber como é que eu estou aprendendo, desenvolvendo as minhas potencialidades enquanto espírito, quais são os meus pensamentos no bem, de acordo com aquilo que Jesus nos trouxe. Eu sou a verdade são as leis. Todos os ensinamentos morais que ele nos trouxe. Eu pergunto, será que nós estamos vivendo essas leis? Então, o limite, ele está muito ligado às minhas escolhas, aquilo que tenho feito, quais são as escolhas, as minhas decisões, para que eu possa perceber que eu não sou do mundo, eu não pertenço a este mundo, eu estou no mundo para relacionar, para avançar, para aprender. Kardec nos coloca também em uma outra posição que nós precisamos compreender, que são as escolhas das nossas provas. Porque nós temos reclamado tanto da nossa existência, da nossa reencarnação, estamos sempre lastimando, esquecendo que o fardo é leve, porque o jugo é suave. E quando nós estamos no mundo espiritual, nós temos o direito, ou podemos, de acordo com a nossa evolução, tomarmos consciência daquilo que nós vamos fazer, especialmente na escolha das provas. E essa escolha é o próprio, o espírito que escolhe, não se ele vai ser isso ou se ele vai ser aquilo, mas é o gênero da prova que ele quer suportar, que ele deseja vencer. E é isso, quem participa disso é o livre-arbítrio. Então, nós vamos ver que não é Deus que me impõe nada. E nós estamos vivendo muitas tribulações justamente por não compreendermos o papel que a lei de Deus nos oferece e o que aqui nós devemos fazer. Então, nós precisamos entender que nada na vida ocorre sem a permissão de Deus. É Ele que estabelece para nós todas as leis que regem o universo, o progresso do espírito, o avanço da nossa natureza. Então, nós vamos ver que o espírito, ele tem uma liberdade de escolha, e mais quando eu tenho uma liberdade de escolha, é porque eu já tenho responsabilidade. E muitas vezes nós estamos aqui agindo totalmente longe dessa responsabilidade. Então, isso acarreta prejuízo para a nossa evolução. O caminho do bem e do mal, ele está aberto para todos nós. Agora, que caminho eu fiz escolhas? De acordo com tudo aquilo que temos aprendido na lei do amor, a perdoar, a respeitar, vai demonstrar para nós se nós somos um espírito lúcido ou não. Porque a obra que temos que fazer, ela deve atender toda a vibração divina que está à nossa volta. Então, nós precisamos distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem.
Porque muitas vezes o que é nosso, nós jogamos para Deus. E nós vamos ver que dia a dia nós vamos sofrendo muitas dificuldades por escolhas erradas. E muitas vezes isso recai no escolho, na escolha que fizemos do gênero de nossas provas, que também geram consequências. E essas consequências vai nos mostrar a nossa posição diante, não do homem, mas diante de Deus. Então, se nós quisermos nascer ou necessitamos nascer num ambiente mais inóspito, é porque nós temos que lutar para vencer as nossas más inclinações. Então, o Espírito, ele sempre sabe o caminho que ele escolheu. Ele sempre sabe o gênero das suas lutas. Então, é preciso que a gente compreenda que nós estamos não sofrendo, mas estamos vencendo as nossas próprias dificuldades. E é por isso que nós vamos ver que nessas provas ou nas escolhas, nós precisamos ver que todos nós escolhemos aquelas lutas, as provas, que podem nos dar mais condição de avançar. Isso vai depender, é óbvio, da natureza, das faltas e que faça para a gente com que alavanque a vontade. Tem espíritos que pedem e chega aqui fragilizam, fracassam, né? Então nós vamos ver que tudo isso tem uma função, a reencarnação tem uma função, a encarnar tem uma função especial. A nossa função é avançar no progresso mental, é o progresso moral e até o progresso espiritual, porque quando nós falamos progresso mental, nós estamos nos referindo ao progresso da mente, do pensamento, que é o grande doador de todas as energias que renovam o nosso equipamento perispiritual, nos dando, nessa condição, um olhar diferente para as oportunidades que Deus tem nos dado. Muitas vezes nós estamos preocupados com o nosso crescimento intelectual e nós temos intensificado essa capacidade de ação, que pode também trazer uma distorção da inteligência para as coisas do mundo, pelas ilusões, e muitas vezes caímos nesses arroubos do mal, dos interesses materialistas, prejudicando a nossa evolução. Então, amigos, qual é o limite? O limite é aquilo que eu estou vivendo para o bem. O limite é que eu que imponho. Por que sou eu que imponho? Não é Deus que impõe, porque no caso do meu livre-arbítrio, há de chegar o momento de nosso entendimento evolutivo que o nosso perispírito ficará diáfano e nós estaremos em mundos mais felizes. Se o convite hoje é para avançar, para entrar no mundo de regeneração, esforcemos, amigos, é um primeiro degrau para subir tantos outros. E quem põe o limite vai depender da vontade, da escolha, da luta, da expansão do espírito. Por isso, Eurípides Barçanufo tem nos trazido, com tanta propriedade, esta metodologia da evangelização de espírito para ampliar o nosso olhar para o conhecimento espírita, não falando do espírito, mas falando do meu ser espiritual, do meu espírito, da composição energética do meu ser, da compreensão do papel essencial da vontade, do pensamento, da inteligência, para entender que a lei de Deus está atuando em nossa consciência. Desejo a todos muita paz nesta manhã, pedindo aos nossos amigos espirituais que nos envolvam nessas vibrações, para que nós possamos sentir a presença desses espíritos a nos sustentar, a nos fortalecer. Que o passe seja para todos nós
uma transfusão de energias, mas não basta receber. É preciso também doar, auxiliar, para que esta expansão aconteça em nós. Nós pedimos a Jesus que esta bênção venha também estender aos nossos familiares, aos doentes, aqueles que nos pedem preces, que esta vibração do passe seja levada a todos, que a nossa água seja fluidificada e que a misericórdia do vosso amor nos sustente, nos ampare hoje, agora e sempre. Amigos queridos, deixo no coração de todos vocês as vibrações amorosas do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus e que assim seja.